Boa noite. Meu nome é Leônidas Mendes. Estamos aqui no canal 2N, juntamente com Lindolfo, hoje em Recife, mas de Brasília, Sivaldo de Parauapebas, e hoje estamos trazendo aqui alguns breves comentários sobre a pesquisa recentemente patrocinada pelo nosso canal acerca da disputa municipal do ano que vem no município de Parauapebas. Sivaldo, boa noite. Em primeiro lugar, cumprimente nossos espectadores e, de imediato, boa noite, Lindolfo. Logo em seguida, Lindolfo cumprimenta nossos espectadores. Boa noite a todos vocês que estão nos vendo aí de casa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Que a gente não sabe a hora que você vai nos ver. Sejam bem-vindos e vamos que vamos. Boa noite, bem-vindo. Vamos bater um papo aí sobre essa pesquisa aí, essa mais recente pesquisa sobre a disputa eleitoral para 2020 em Parauapebas. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente gostaria de informar quem está nos acompanhando, hoje, 5 de novembro, estamos falando aqui direto de Campina Grande, é lembrar que a pesquisa foi contratada e registrada pelo canal 2N para que a gente pudesse, de logo, ter um cenário ou uma prévia do cenário que se aproxima o ano que vem. E como o canal tem uma proposta de análise política, nós vamos começar de logo e de imediato apontando aqui alguns números para que os nossos espectadores possam ter uma ideia. A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 26 de outubro. A probabilidade, os resultados têm uma proposta de aproximação com a realidade de 95% e tem uma margem de erro de 3,5%. Nos dados apresentados entre 736 eleitores, na pesquisa espontânea, Valmir Mariano aparece, candidato pelo PSD, aparece com 26,8%, 24,8%. Essa é estimulada, viu, Léo? Obrigado, na estimulada. Obrigado, Simvaldo. João do Verdurão aparece com 18,31%. Dacilerme aparece com 16,34%. Joelma Leite está em quarto lugar na pesquisa com 12,20%. Francine do Hipercena com 9,84% está em quinto. Marcelo Catalão aparece em sexto com 7,09%. O professor Raimundo Neto com 5,31%. Miquinha da Palmares com 3,94%. E Dr. Rubens do PSOL com 2,17% foram os nomes mais citados. Na pesquisa espontânea, aquela em que o entrevistado declara o nome sem ver, sem ser estimulado, sem ter uma lista, Valmir Mariano aparece também em primeiro com 17,12%, João do Verdurão também em segundo com 12,64%, Dacilerme em terceiro com 11,28%, Joelma Leite em quarto com 8,42%, Francine do Hipercena em quinto com 6,79%, Marcelo Catalão em sexto com 4,89%, professor Raimundo Neto em sétimo com 3,67%, Miquinha da Palmares em oitavo com 2,72%, Rubens do PSOL, Dr. Rubens do PSOL com 1,49% em oitavo, brancos 2,99%, nulos 5,03% e os indecisos somam 22,96%. Só uma correção, Léo. Só uma pequena correção. Esses dados ainda são da pesquisa estimulada. A diferença é que nessa segunda tabela você inclui os dados dos brancos, nulos e indecisos. Aquela primeira é apenas considerando as respostas válidas, os votos válidos. Compreendi. Nesses números primeiros, nesses aí, da pesquisa estimulada, tanto feita a apoderação como sem apoderação, algumas coisas são visíveis. Por exemplo, a colocação da maior parte dos candidatos. São muito próximos os dois números, tanto na apoderada como na sem apoderação. Seu Valmir, o ex-prefeito Valmir, aparece em primeiro e o atual prefeito aparece em terceiro. De imediato, Lindolfo, a sua opinião, esses números já descrevem a realidade do momento que pode ser projetada para outubro do ano que vem?
Não, assim, é uma pesquisa que retrata este momento, né? É um momento em que o recall do seu Valmir da Integral é muito forte, né? O João do Verdurão, que foi o vice do prefeito nas eleições passadas, do seu Valmir, que tentava a reeleição, né? Aparecendo como candidato que, apesar de ter um certo conhecimento, a população sabe quem mas tem uma característica de ser visto como um candidato outsider, um candidato que não é visto como um político, né, propriamente, né? Então, eu acredito a isso, ele ter um percentual considerado, né, está em segundo lugar, né? E acho que o percentual do prefeito também, né, de Darcy Lerner, em terceiro lugar, também retrata a realidade, né? O governo dele não tem uma boa avaliação, ele tem uma alta rejeição, né? Mas acho que esse cenário ele tende a se modificar bastante, né? Inicialmente, o que eu vejo é isso, né? Eu não tenho esse cenário ainda. Acho que a gente não pode considerar como algo que esteja consolidado, né? Então, inicialmente é isso que eu avalio. Sivaldo, só para lembrar, naquele momento, a gente ainda está adquirindo a experiência desse dia a dia. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Intelidata e foi registrada, como já informamos. Sivaldo, na sua opinião, o que seria hoje mais grave para o prefeito Darcy? A dianteira de dois outros candidatos, porque somando os dois outros candidatos, 24 com 16, né, arredondados, 18, desculpa, arredondados, passa dos 40%, enquanto ele se mantém ali na casa dos 16, digamos assim, na ponderação, né, quando você já faz a ponderação. O que é mais grave para o atual prefeito é essa dianteira de dois nomes, digamos, já conhecidos pela cidade, ou é a sua situação em terceiro colocado, digamos, há um ano da eleição, porque estamos há um ano praticamente. Antes de responder essa pergunta, Léo, eu gostaria de fazer uma justificativa aqui dessa pesquisa nossa. Essa pesquisa nossa hoje foi muito atacada por todos os lados, né? Tanto situação, tanto governo, quanto oposição. A oposição do grupo em torno do Valmir atacando, porque dizendo eles que tem pesquisa interna em que o Valmir tem quase 50%, só que essas pesquisas não foram publicadas em lugar algum, mas eles ficaram indignados, porque dizendo eles que tem esses números. Darcy também, o grupo Darcy indignado, porque disseram que o Darcy está melhor do que essa pesquisa mostra, e tem menos rejeição do que essa pesquisa mostra, mas também não publicaram pesquisa em lugar algum. Aí eu até, conversando com um colega em um grupo de WhatsApp que estava fazendo essa crítica, porque, segundo ele, o João do Verdurão não aparecia em nem outra pesquisa, e eu falei para ele que simplesmente porque ninguém tinha listado o João do Verdurão ainda na pesquisa, na entrevista. Como é que ele vai aparecer? As pesquisas que a gente teve acesso aí, de consumo interno, listavam 4 ou 5 candidatos. O João do Verdurão não era listado entre eles, era Joelma, Francine, Darcy, Valmir Integral e Catalão. Eram esses os candidatos listados. Nós não, nós listamos 9 candidatos nessa nossa sondagem, né, para pesquisa, para a empresa realizar a pesquisa. E como o Lidor falou, pesquisa é um retrato do momento. Hoje os números que apareceram foram esses. De repente, em dezembro, que o Canal 2N pretende fazer uma nova para analisar a evolução dos números, de repente, em dezembro, já será uma nova realidade. Serão outros números que a gente não sabe como será. Mas hoje a situação é essa aí. Respondendo a tua pergunta, Léo, o que é mais grave para o Darcy? Na minha opinião, que não está nessa tabela que a gente está discutindo agora, está em outra, que é a rejeição. Para mim, isso é o mais grave para o Darcy. Para qualquer um que faz campanha, para qualquer um que milita, para qualquer um que acompanha o processo eleitoral há mais de 10 anos, ou há mais de 2 eleições, sabe
que rejeição cria um teto de crescimento para qualquer candidato, né? E esse é o grande obstáculo do Darcy, essa é a grande missão do Darcy, é reduzir essa rejeição ao governo e à imagem pessoal dele. Só me permita aqui, já que você tocou no tema, para esclarecer, a pesquisa é muito singular, porque todas as vezes que qualquer órgão de imprensa ou grupo independente faz uma pesquisa como a que ousamos fazer, é normal, né? Quem tem pesquisas, que mostre. Nós temos a nossa, resistamos e estamos mostrando. Se houver outras, estamos expostos também a analisar, quero deixar bem claro a todos. Mas gostaria, antes que tu conclua, para que o nosso espectador saiba, que os números da rejeição são os seguintes. Dacilerme aparece naqueles na qual nós perguntamos em qual desses candidatos a prefeito você não votaria de jeito nenhum. Dacilerme aparece como o mais rejeitado, com 41,89%. Valmir Mariano, o segundo mais rejeitado, com 23,02%. Marcelo Catalão, o terceiro mais rejeitado, com 18,16%. Francino do Hiperceno, o quarto mais rejeitado, com 13,81%. Miquinha da Palmares é o quinto mais rejeitado, com 10,49%. João do Verdurão é o sexto mais rejeitado, com 9,97%. Joelma Leite é o oitavo mais rejeitado, o sétimo, com 8,95%. Professor Raimundo Neto é o oitavo mais rejeitado, com 6,39%. Doutor Rubens é o último no índice de rejeição entre os que nós aferimos, com 5,63%. Duas coisas para os dois, mas de logo eu vou chamar a atenção que essa semana, como todos sabem, eu resido em Campina Grande, tenho minhas ligações familiares, fraternais e políticas com Paraupebas, e daqui, essa semana, nós já percebemos uma coisa através das redes sociais, com os nossos amigos aí, nós percebemos um aumento muito grande do volume de publicidade em torno do prefeito Darcy. Hoje, por exemplo, que é dia 5, eu recebi mais de 10 mensagens, tanto via as várias redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, Instagram, de eventos no qual ele está envolvido ou ele aparece, reuniões em comunidades, lançamento de obras. No seu entender, dessa vez eu vou inverter a ordem, a impressão que passa a mim é que o prefeito Darcy está a par desses números. Se eles estão dizendo que não são iguais, pode até não ser, mas são muito próximos, porque é visível essa ofensiva publicitária em torno da administração dele. Para nós que estamos distantes, imagino que vocês que estão mais perto tenham essa sensação mais ainda. O que me reforça os números, porque pode até não ser idênticos, nenhuma pesquisa dá números assim, como você afirmou, se você não citava, não estimulava ninguém a responder se votava ou não no João do Verdurão, como é que as pessoas iriam responder? Então, o voto dele já conta, já está presente aqui. E aí eu pergunto a vocês, essa impressão que estou tendo, de que começou uma ofensiva do prefeito, visa reduzir essa rejeição, visa fazer o uso, na medida dos limites legais, da máquina pública para refazer a imagem do prefeito, uma tentativa de reconstrução da imagem. Vocês têm essa mesma impressão daí? Olha, não, assim, eu não posso dizer porque eu sou um camarada meio anti-rede social. Eu não tenho Facebook, eu participo de pouquíssimos grupos de WhatsApp, mas nos poucos grupos de WhatsApp que eu participo, que são só 2, realmente eu percebi que está tendo uma militância maior dos governistas, vamos dizer assim, né? Despejando mais conteúdo nas redes sociais. Eu acho que o Darcy, inclusive, se começou essa reação, pelo que você está falando, realmente deve ter começado essa reação, começou até um pouco tarde. Justamente por conta do que eu falei agora há pouco, respondendo a tua pergunta. Rejeição é um dado muito perigoso. A rejeição, para todos nós que estamos analisando política há muito tempo, sabe, cria um teto de crescimento. Se você é muito rejeitado,
não tem dinheiro que você consiga despejar em uma campanha para você reverter essa situação. Então, a primeira missão que o Darcy tem nesse 1 ano de eleição, para a eleição que falta, seria isso. Seria tentar desconstruir essa rejeição, reduzir esse índice de rejeição do seu governo e da sua figura pessoal, que também tem uma rejeição alta, que são duas coisas distintas, né? Você tem a rejeição ao governo e você tem a rejeição ao Darcy, a figura do Darcy. Eu comentei com o Lindolfo durante muito tempo, ao longo desses 2 primeiros anos de mandato do Darcy. Eu achava estranho assim, o Darcy ser atacado de forma absolutamente baixa, maluca nos grupos de redes sociais, e ele simplesmente deixar correr solto. O cara chega lá num grupo de 200 pessoas e Darcy é um bandido, é um ladrão, é um safado, e ele não reagia. Foram 2 anos de surra, ele ali nas cordas. Eu acho que isso contribuiu bastante para esse alto índice de rejeição, porque é muito alto, eu volto a dizer, é mais alto do que o índice de rejeição do Bolsonaro, que a gente olha e já fica assustado. Né? Se aproxima de 42%. Só para eu dar mais um dado antes de Lindolfo reforçar. A nossa pesquisa também fez uma avaliação do governo. Perguntamos aos entrevistados o que você acha do trabalho que o governo municipal vem fazendo. E veja, Lindolfo, para reforçar aí tua avaliação sobre a rejeição, e agora dando mais um dado para os nossos espectadores. Os que consideram a atual administração da Darcy ótimo, 1,36%. Ou seja, não está nem na margem de erro. O que consideram bom dá 10,73%. Os que consideram regular dá 40,35%. Os que consideram ruim dá 20,38%. Os que consideram péssimo dá 27,17%. Somando ruim e péssimo, já tem aí quase 48%, porque se aproxima muito da 47,5%, já é quase metade do eleitorado. Então, eu estou oferecendo mais esse elemento. É possível, Lindolfo, a essa altura, o prefeito Darcy inverter essa avaliação tão negativa sobre a administração dele? Não, assim, Léo, eu penso que ele reverter, ter um cenário como ele já teve em outras eleições, ele não terá. Não reverterá, mas ele tem 40% de regular, né, na avaliação do governo. Essa é um percentual em que você pode transitar, né, entre votar e não votar em no determinado candidato governista, no caso o próprio prefeito, né, para reeleição. E você também tem um grau de aprovação dele aí de 31,93, que é um voto muito provável, né? Você chega para uma eleição, se eu aprovo um governo, eu vou votar nele, né? Então, assim, são pesquisas assim, dados que mostram que a situação é ruim, o eleitor tem, e o governo tem consciência disso, tanto é que, como o Sivaldo colocou, e como você já percebeu também, há uma reação do governo, há uma tentativa, um esforço publicitário enorme, né? Mas, assim, o que me parece é que ele tem que tentar ter aí, chegar pelo menos até abril do ano que vem com outros números, né? Se esse cenário que nós temos hoje se consolidar, ele terá uma eleição muito, muito emocionante. Muito emocionante. Será uma eleição disputada aí, muito. Aí ficará importante, será decisivo. As demais candidaturas, João do Verdurão, Joelma, Raimundo Neto, pessoal, eles são candidaturas assim que serão decisivas, né? Acho que por enquanto o Darcy, só para pegar o gancho aqui que o Lindolfo está deixando, o Darcy ele tem uma sorte nessa avaliação da Lindolfo. Qual é a sorte? A oposição é muito fraca. Né? Os candidatos que se propõem são muito fracos. Né? Eu não estou nem falando que o meu amigo Raimundo Neto, que o Rubens do pessoal são fracos. O caso dele é diferente. A questão é o potencial político. Mas os outros que têm potencial de voto são muito fracos. E o outsider, que é o cara que podia aparecer aí para arrebentar a vida de todo mundo, o outsider também tem um perfil, né? Que é aquele cara com desenvoltura, com carisma, que aparece
cria aquela avalanche em torno dele, também a gente não vê ninguém com essa condição. Pelo menos até agora não tem, né? Então, assim, o Darcy tem essa vantagem. Agora, volto a dizer, o índice de rejeição dele é preocupante. Ô, Simvaldo, só para eu dar um dado complementar, quando se trata da aprovação, do grau de aprovação do governo, 68,07% reprovam o governo e apenas 31,93% aprovam, como diz Lindolfo, tem uma tendência de votar, mas eu vou chamar a atenção antes de puxar para uma outra observação que eu fiz aqui na análise da pesquisa. Ao reparar os números, outra coisa me pareceu muito evidente. Há uma forte rejeição à política no município de Parauapebas. Para mim, isso é muito grave. Isso já foi manifesto na votação da campanha do ano passado. Um político ia assim, Parauapebas tem uma tradição, porque eu me lembro bem, eu estava em 2012 aí, como vocês se lembram, Parauapebas votou em massa em seu Valmir, que era um político que se dizia não político. E eu me lembro uma vez que nós estávamos numa das muitas reuniões políticas, eu acho que foi até o meu xará, o Léo, que disse que fez um comentário jocoso, não sei se vocês vão se lembrar sobre o seu Valmir, que ele dizia assim, botas de vaqueiro, calça de vaqueiro, cinturão de vaqueiro, camisa de vaqueiro, chapéu de vaqueiro em cima do cavalo derrubando a vaca, mas não quer saber, não se diz vaqueiro. Mas, assim, olhando para os números, você repara, principalmente os números que se referem à rejeição, que a rejeição é evidente à política. Os mais rejeitados é o prefeito e o ex-prefeito. Um dos candidatos que era favorito a prefeito nas eleições passadas, nas duas últimas eleições, você repara que a Francine, que já há um bom tempo vem colocando seu nome como uma candidata, sofre forte rejeição. Miquinha, que era o ex-vereador, você pode ver, aqueles que exatamente nunca tiveram cargos políticos, cargos eletivos, perdoe, que são justamente o professor Raimundo Neto, o doutor Rubens e o pessoal, são os menos rejeitados. Isso reflete, no meu entender, uma outra coisa preocupante, porque em alguns pontos do Brasil isso é muito forte, que é a rejeição à política, a descrença na política. E todas as vezes que descremos na política, o caminho acaba sendo o fascismo. A história já mostrou isso em muitas experiências, e, de certo modo, até no Brasil. Então, eu chamo a atenção a isso e ainda faço um complemento. Num nível desse, em que a rejeição à política está muito grande, e que os dois candidatos mais rejeitados são também os dois candidatos, estão entre os dois candidatos, né, mais indicados, mais propensos. Numa situação como essa, aquele que está ocupando a máquina, Lindolfo, Simvaldo, prefiro essa ordem agora, não tende a ter uma maior capacidade de reversão do que os demais candidatos que não teriam esse instrumento político que é a máquina administrativa de um município como Parauapebas? Bem, Léo, o que eu observo, Simvaldo, é que está claro que o eleitor de Parauapebas ele deseja uma nova opção, né? Ele não é o de Parauapebas, acho que eu vi agora, estou viajando, passei por várias cidades, todas as cidades que eu vi, há uma enorme rejeição ao prefeito que está no exercício do cargo. Piauí, Pernambuco, passei, posso citar Parnaíba, Araripina, Caldeirão, pequena cidade, cidade média. A rejeição ao prefeito é enorme. Numa dessas cidades, não vou especificar aqui, assim, você nem compreende que eu conheço a cidade desde que eu nasci. E o atual gestor, eu digo, como é que esse prefeito pode estar sendo rejeitado? É a melhor administração que esse município já teve. Mas está e provavelmente não fará seu sucessor, muito provavelmente. No caso de Parauapebas, o que fica claro quando você coloca o disco com os nomes, né, estimulando o eleitor, o que fica claro, se você for ponderar, é que o eleitor não quer nem o atual prefeito, nem o ex-prefeito. Se tiver uma opção viável, agora ele não quer. Isso não quer dizer que no final ele vá confirmar isso e não querer, né? Fica claro que se tiver uma opção, essa opção, esse outsider, né, se viabilizar, se tiver grupo político, se tiver investimento na candidatura, ele tem grande possibilidade de dar bastante dor de cabeça para os atuais
os atuais favoritos, né? Que é o prefeito, independente do número, e o ex-prefeito, né? Eu acho que não me surpreende o nome do João Verdurão não me surpreende de jeito maneira. Eu acho que é um sinal para o eleitor e um alerta para o atual prefeito e para o ex-prefeito de que a eleição do ano que vem não será fácil. Se estiver pensando que vai ser fácil, se tiver aquela mesma receita de sempre, né? Não vai ter sucesso, não. Não vai mesmo. Tem bastante dificuldade. Não sei se eu consegui dizer o que eu tu que estava está aí no olho do furacão, na borda do vulcão, tem essa mesma impressão? Porque, para mim, assim, quando eu me bato a analisar pesquisas, todas as que vejo, as que avaliam o governo, as que, principalmente em situações de reeleição, eu sempre tenho uma impressão de que, para aquele que tem um instrumento tão poderoso, que é a administração pública, a máquina pública no Brasil, isso vale para qualquer cidade, em qualquer parte. Mas é muito mais válido para aquelas cidades onde os problemas sociais são mais evidentes, onde o desemprego, porque a máquina pública tem grande capacidade de ação no Brasil. Aliás, um dos problemas da crise que o Brasil está vivendo é essa maluquice de querer tirar o Estado do seu papel de vetor do desenvolvimento. Isso nunca deu certo em canto nenhum e não vai dar certo aqui. Isso é maluquice. Usavam de espelho o Chile está na beira de uma revolução, uma convulsão social sem precedentes, não se aproxima nem do que aconteceu e que deu margem ao golpe em 73. Mas tu que estás aí, Zimbaldo, tu não achas que numa situação como essa, quem tem a máquina tem uma maior possibilidade, vou usar esse termo, de reverter um índice de rejeição tão alto? Não, claro. Quem tem a máquina tem sempre que ser considerado como um candidato forte. Eu acho que, eu vejo esse número do Dacier, por exemplo, 16%, né, na intenção de votos válidos. Eu já até comentei também com o Lidolfo sobre isso. Isso aí é um número que, bom, reflete o ânimo do eleitor, né, o retrato do ânimo do eleitor de agora, mas é óbvio que na eleição o Dacier não terá menos de 30% dos votos. São os 30% mínimos que a máquina despeja ali na urna para o candidato que vem para a reeleição. O problema é esse índice de rejeição aí ao que o Dacier tem, e que é uma rejeição, como o Lidolfo lembrou bem, que é uma rejeição, que você também lembrou, né, Gael? Que é a rejeição ao político tradicional. Inclusive, você lembrou, interessante, eu tinha esquecido, mas realmente essa rejeição ao político tradicional em Parauapebas, ela já estava de 2012 mesmo, desde a eleição do Valmir, né, que veio com aquele discurso de que não era um político, né, de que era um gestor, de que era um empresário. Ia fazer uma cidade-empresa, uma coisa de gente maluca. Né? Mesmo discurso do Bolsonaro, mesmo discurso do Wilson Witzel, mesmo discurso do Zema, mesmo discurso de vários outros deputados que foram eleitos ano passado. Então, é um discurso que começou realmente lá atrás, 2012, pouco antes das manifestações de 2013. Né? E é bom lembrar que Parauapebas, esse clima, parece que de 2012 para cá só aumentou. O ano passado, o Bolsonaro teve aqui mais de 60% dos votos. E agora sim, é inegável que o Dacier é o mais habilidoso de todos esses candidatos que estão aí. É o que tem o melhor jogo de cintura, é o mais carismático, é o cara que sabe fazer a leitura. Né? Ele, por exemplo, se aproximou do governo Bolsonaro. Né? Ele provavelmente teve pesquisa aí onde ele viu que o bolsonarismo aqui em Parauapebas é forte, as pessoas ainda estão com o Bolsonaro aqui em Parauapebas. Isso que me passou foi o rapaz, representante da empresa que fez a pesquisa nossa. Ele disse que em outra pesquisa que ele fez aí, mostra que o Bolsonaro aqui ainda está muito forte. Então, o Dacier, sabendo disso, ele vai lá, se aproxima, tira foto com o filho do presidente, com o Eduardo Bolsonaro. Ele sabe o que fazer para agradar o seu eleitorado. Ele sabe o que fazer, sabe como fazer e o que você está dizendo sobre a máquina. Tem recurso para fazer. Então, é realmente um candidato. O Dacier é o candidato a ser batido. Quem achar que o Dacier está morto, aí vai perder o ponte da história. Dacier é o candidato que tem que ser atacado, que tem que ser batido, né, que tem que ser... Se eu fosse um candidato da oposição, eu iria aproveitar esse momento ruim que o Dacier está vivendo, com a rejeição alta, e ia para cima com tudo. Né? Porque se deixar o Dacier solto, como estão deixando, ele vira esse negócio.
Estamos caminhando aqui para a reta final. Mais uma vez, é uma transmissão do canal 2N. Estamos fazendo aqui uma pesquisa contratada pelo canal 2n.com.br sobre a sucessão municipal do ano que vem para Parauapebas. Decidimos fazer uma pesquisa para aferir, há um ano antes das eleições, com essa intenção de ter um quadro para, a partir de agora, começarmos aqui pelo canal, fazermos nossas projeções. Mas eu gostaria de finalizar essa parte final aqui do nosso encontro, da nossa discussão de hoje aqui pelo canal, lembrar dois elementos para vocês dois, e já vou deixar minha opinião, porque quando a gente começar no tempo final, teremos que fazer nossas despedidas. Então, tem dois elementos, na verdade, três elementos absolutamente novos nas eleições do ano que vem. O primeiro elemento é que será a primeira eleição no Brasil, depois da redemocratização, que não haverá coligações nas eleições proporcionais, no caso específico, nas eleições de vereadores. Sou da opinião de que partidos terão que ter o que nós chamamos de puxa-voto. Na maior parte das cidades, partidos que não tiverem candidato a prefeito tenderão a prejudicar seus candidatos a proporcionais, porque muito dificilmente alguém seria um grande puxador de votos só pelas eleições proporcionais. Um quociente eleitoral que deve se aproximar aí, não sei, de 8 mil, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, só podemos saber mais adiante. Isso força que a maior parte dos partidos apresente um nome. Eu acho que muitos candidatos a prefeito também favorecem a quem está no poder, seja quem for. O segundo elemento que eu queria chamar a atenção serão os efeitos da crise econômica, a incapacidade das administrações, não é o caso de Parauapebas, mas é da maioria das cidades. Hoje, o Paulo Guedes propôs a extinção de quase 2 mil municípios no Brasil. Não sei de onde vem essas ideias, mas ele propôs. E muitos prefeitos, mas não, penso que não será o caso para Parauapebas, sentirão os efeitos dessa crise do Estado, do aparelho do Estado. O terceiro elemento que eu gostaria que vocês lembrassem, é os efeitos da campanha pelas redes sociais. Já tivemos um efeito ano passado, para mal, porque foi basicamente feito através de fake news, mas também um efeito para bem. As redes sociais são hoje um elemento do jogo político. Simvaldo Lindolfo, gostaria de lembrar para vocês que estamos na reta final, temos aí de 7 a 8 minutos para concluir, então, Simvaldo, depois Lindolfo. Não, rapidinho. Quanto a essa questão do fim da coligação partidária, é um tema excelente para outra live, porque a gente tem tema aí para conversar. Combinado, então. Eu acho, inclusive, que as eleições vão sofrer uma transformação no ano que vem. A configuração do parlamento, né, das câmaras municipais. Tem cientista político, como é o caso do Alberto Carlos Almeida, né, que aposta que em municípios pequenos, apenas um partido irá eleger vereadores. Porque realmente é difícil você conseguir um quadro de vereadores aqui em Parauapebas, por exemplo, uma legenda de um coeficiente eleitoral de 8.500 votos, você encontrar candidatos para somar essa quantia é muito complicado, é muito difícil. Eu acho que aqui em Parauapebas, 3 ou 4 partidos no máximo elegeram vereadores. Aí você vai ter partido elegendo 5, 6 vereadores. O outro tema qual é, Léo? Não, eu só lembrei dos efeitos que a crise econômica... Crise econômica e as redes sociais. E as redes sociais. Tá. Essas redes sociais, cara, o ano passado, não precisa nem falar, né? Todo mundo lembra, destruiu as eleições presidenciais do ano passado. Né? O ano que vem já tem um forte mecanismo não tem forte mecanismo de controle, mas já surgiram algumas limitações. Por exemplo, o WhatsApp, hoje você só compartilha com 5 contatos, né, com uma notícia. Ano passado você compartilhava com todo mundo. Limitou para 20, mas não, assim, os grupos de WhatsApp permitiam você distribuir rapidamente conteúdo aí. Não sei se vai chegar o ano que vem. Eu acho que terá um controle mais forte ainda pelo WhatsApp o ano que vem. O Mark Zuckerberg está sendo cobrado duramente lá nos Estados Unidos sobre esse controle da participação de eleições, tanto do WhatsApp quanto do Facebook. Lembrando que o WhatsApp é do Facebook, né? Inclusive, a Hillary Clinton bateu pesado nele ontem e a cobrança é forte para cima dele. Tem que ter um controle. Eu acho que as eleições do ano que vem, porque também terá eleições presidenciais nos Estados Unidos no ano que vem,
eu acho que eles vão arrumar uma forma de controlar fortemente as eleições pelas redes sociais. Lindolfo. Eu também penso que esse fator rede social numa eleição municipal ele vai ganhar uma dimensão muito forte, assim, muito, mas também a fiscalização vai vir, né, a pressão em cima de fake news, pense uma pequena cidade, você está expondo praticamente teu vizinho, né, que é o candidato a vereador e tudo mais, então assim, é algo em aberto ainda, a gente não sabe se terá a mesma dimensão que a gente teve nessa eleição presidencial, né? A crise econômica já está aí para o Paraupebas, eu acho que entendo que essa situação de rejeição aos prefeitos, aos mandatários atuais, já é um reflexo disso, né? Fundo de participação do município, todos os recursos estão diminuindo drasticamente, prefeituras estão tendo que demitir temporários, em todo o país, né? Léo. E o outro fator é o fim das coligações também. São esses três fatores aí, eu acho que são todos, né, coisas novas que a gente vai ter que esperar para ver qual será o resultado, né? Como eles influenciarão as eleições de 2020, né? De logo, eu vou dizer que topamos sim o desafio, Sivaldo. Temos que fazer aproveitar Lindolfo, conhece muito da lei eleitoral, para fazermos uma análise da legislação que vai regular as eleições. O canal 2n.com.br fará essa análise. E assim, quero agradecer vocês dois. Vamos publicar uma breve análise através do canal. Pedimos aos nossos espectadores que curtam, que divulguem, que compreendam que estamos num processo de aprendizado do domínio dessa tecnologia. E a gente agradece, Lindolfo. Um abraço, com certeza estaremos juntos nesse final de semana. Sivaldo, no mínimo até amanhã, com o nosso convidado, confirma a hora. Boa noite a todos, obrigado a quem está nos acompanhando. Estamos gravando à noite, mas como disse Sivaldo, pode ser bom dia ou boa tarde. E amanhã nos encontraremos aqui, vamos sentar por os três. Se não, a gente conversa então com o nosso convidado. Lindolfo, obrigado. Sivaldo, obrigado. E obrigado a quem está nos acompanhando. Boa noite.